Fala aí pessoal, agora a gente está na aula 8 e vai ser uma aula de probleminhas de aplicação do conhecimento que a gente tem aprendido, ok? Então a gente vai resolver esse probleminha aqui, depois a gente vai resolver mais um para a gente conseguir aplicar o que a gente tem aprendido sobre conjuntos até agora. Nessa perguntinha aqui, nesse probleminha, a gente tem essa situação, ó. Uma pesquisa realizada entre esportistas revelou que 50 pessoas praticam futebol. Então pegaram um grupo ali de esportistas e descobriram que 50 deles praticavam futebol, 30 praticavam voleibol e 10 praticavam futebol e voleibol. Beleza? A pergunta que está sendo feita é: determine quantas pessoas foram pesquisadas. Então, está pedindo para a gente determinar com quantas pessoas foram feitas essa pesquisa. Já vou adiantando, não é sair somando tudo, tá? Não é somando tudo. Por que, professor, que não dá para somar tudo? Bom, porque, tá vendo, essas 10 pessoas que praticam futebol e vôlei, elas estão dentro tanto aqui do futebol, quanto ali dentro do voleibol. Se você sair somando tudo, você vai somar essas 10 pessoas várias vezes. Entenderam a ideia? Porque quem pratica futebol e voleibol tá tanto lá no grupo do futebol, quanto no grupo do voleibol, quanto no grupo que praticam os dois. Então não dá para sair fazendo assim. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai pegar e vai usar o diagrama de Venn. Lembra que é quando a gente consegue transformar os conjuntos em dois círculos. A gente vai transformar esse conjunto em dois círculos. Cada círculo a gente vai colocar uma letrinha representando cada grupo ali. No caso a gente tem o grupinho do futebol e a gente tem o grupinho do voleibol. Beleza? Esse tipo de questão a gente sempre começa com aquela quantidade que praticam as duas coisas, ou então se a gente estivesse falando de uma questão de gosto, né, que gostam dos dois produtos, das duas comidas, sempre aquele que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que 10 pessoas que praticam futebol e voleibol. Essas 10 pessoas a gente vai colocar aqui no meio, ó. Por que eles vão ficar ali no meio? Porque ali no meio é a interseção entre esse conjunto, né? Esse conjunto V e o conjunto F. É algo que está tanto dentro do conjunto V quanto dentro do conjunto F. Por isso que esses 10 que praticam futebol e voleibol precisam ficar aqui dentro. Beleza? E aí a gente vai voltar lá para o outro, ó. Falou que 50 pessoas praticam futebol. Então eu não posso chegar aqui e colocar 50, ó. Por quê? Porque eu já, dentro desse conjunto do futebol, já tem 10. Então eu tenho que chegar aqui e colocar o quê? Eu tenho que colocar os 50 tirando quanto? Tirando 10. Quanto que é 50 menos 10? 50 menos 10 é 40. Ah, então aqui dentro eu vou colocar quanto? 40. Da mesma forma que quando eu for colocar aqui, ó, o voleibol não são 30, eu não posso sair colocando aqui 30. Não posso, porque já tem 10 aqui, ó. Então vou botar o 30 tirando os 10 que já estão ali no meio. 30 menos 10 vai dar quanto? Vai dar 20. Agora sim tá certinho, ó. Vê se não tá fazendo sentido, ó. 50 pessoas praticam futebol. Se a gente pegar só a bolinha do futebol, não tem 50 aqui dentro, ó? 40 com 10. Se eu pegar só do voleibol, não vão dar 30 pessoas, ó? 20 com 10 não dá 30. E se eu disser, ó, 10 pessoas praticam futebol e voleibol, que é no meio, não tem só 10 aqui no meio, ó, nos dois? Então tá tudo direitinho. Dessa forma agora a gente pode fazer nossa continha de mais, ó. Então eu vou somar esses três números aqui, ó. Então, ó, 40 praticam só futebol, 10 praticam os dois esportes e 20 praticam só vôlei. Ó, 0 mais 0 mais 0, 0. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. Ah, então quantas pessoas, né, foram entrevistadas? Aí eu vou colocar, ó, 70 pessoas. Belezinha? Vamos passar para o próximo? O próximo é um pouquinho mais difícil, mas vocês também vão conseguir, ó. Numa escola de 250 alunos, então, ó, o total de alunos é esse aí, ó. Dessa escola, 180 assinam a Netflix, 200 assinam a Amazon Prime. Quantos assinam os dois? Então vamos fazer do mesmo esqueminha. A gente vai fazer as duas bolinhas aqui, ó. Fiz uma, fiz a outra, tá? Vamos acertar aqui. E agora a gente vai começar a fazer as coisinhas ali dentro. Lembra que eu falei que a gente tem que começar por aqueles que fazem as duas coisas? Só que vê se foi dado algum valor aqui de pessoas que assinam os dois. Não foi dado isso, tanto que está sendo perguntado. A pergunta é isso, ó. Quantos assinam os dois? Se ele está perguntando isso, logo não foi dado na questão, né? Se não foi dada a questão, o que a gente vai colocar aqui no meio, o que a gente vai colocar aqui no meio? Vai colocar o X, beleza? Aí ele fala que todo mundo, ou seja,
o total dessa escola é 250. Então, se eu pegar todo mundo aqui dentro, ó, todo mundo, vou até fazer um quadradão assim, ó, se eu pegar, não ficou bom não. Se eu pegar todo mundo aqui dentro desses dois conjuntos, tem que dar quanto, gente? Tem que dar 250, beleza? Vou até botar esse 250 lá fora, para não ficar parecendo que ele não está sendo incluído ali. Então, se a gente pegar todo mundo, daria quanto? Ó, daria 250, que seria o total desse conjuntão aqui. Entenderam a ideia? Que o 250 é a soma de tudo que está dentro dessa bolinha? Beleza? Acho que eu nem vou usar esse quadrado não, vamos tirar ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora os dois conjuntos, né? A gente tem aqui, ó, o conjunto da Netflix e o conjunto da Amazon, tá? Quantas pessoas que assinam Netflix? 180 assinam Netflix. Então, vou colocar aqui 180. Aí você vai dizer, professor, mas tem que diminuir o que está no meio. Mas o que está no meio não é x? Então, vou colocar 180 menos x, beleza? Porque a gente não sabe o número, vai deixar 180 menos x. Quantos que assinam a Amazon? 200 assinam a Amazon. Então, vou colocar aqui, ó, 200, mas a gente não tem que tirar o que fica no meio, então vai ser 200 menos x, beleza? E eu já sei que o total disso aqui, quanto que vai dar o total disso aqui, gente? O total disso aqui vai dar 250 alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma equaçãozinha, ó. Eu vou somar todo mundo que está aqui dentro, ó. Vou somar tudo que está ali dentro. Ó, 180 menos x, mais x, que é o que está no meio, mais 200 menos x. Somei todo mundo, ó. Não somei todo mundo, ó. Aqui eu coloquei a primeira parte, ó, que é o que está aqui. Depois coloquei o x. Depois coloquei o 200 menos o x, beleza? Somando ali os três. Tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual ao total. Qual o total que ele deu? 250 alunos. Então, com isso, a gente vai conseguir achar o valor do x, ó. Ó, aqui eu tenho menos x. E aqui eu tenho x. Sempre que isso acontecer, ó, você tem um número negativo e ele mesmo positivo, você pode cortar assim, ó, porque um anula o outro, beleza? Vamos juntar esse cara com esse cara, tá? Então, a gente vai pegar, ó, 180 com mais 200. Quanto que dá 180 com mais 200? Vai dar 380. Aí ficou assim, ó, 380 menos o x igual a 250. Nessa continha aqui, a gente tem um x aqui negativo, né? A gente vai deixar o x aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai anular esse 380. Esse 380 é positivo. Para anular ele, a gente vai fazer menos 380. A gente faz isso dos dois lados. Aqui anula, vai ficar menos x desse lado, é igual. Quanto que vai dar desse ladinho aqui? Se eu tenho 250, perdi menos 380, a gente sabe que os sinais são diferentes, né? A gente vai ter que diminuir e repetir o sinal do maior módulo. Quando a gente diminuir essa continha, vai dar 100 e... Vai dar... Não, peraí, 100 não. Vai dar 80... 50 com mais 80 vai dar 130, né? Beleza, 130. Só que a gente tem que repetir o sinal do maior módulo, que é o 380, então vai dar menos 130. Então a gente tem menos x igual a menos 130, mas eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de x. Então o que eu faço? Eu vou e multiplico os dois lados por menos 1, porque aí eu deixo os dois positivos, né? Aí o menos x, quando multiplicado por menos 1, fica x. E o menos 130, quando multiplicado por menos 1, fica 130. Belezinha? Então, a gente tem aqui que o x vale 130. Então, vamos colocar agora, vamos arrumar tudo aqui dentro, ó. Então, aqui dentro, onde a gente colocou x, na verdade, a gente vai colocar quanto? 130. Aqui era 200 menos o x, mas o x não é 130? Quanto que é 200 menos 130? 200 menos 130 é 70. E aqui não era 180 menos x, mas o x é 130, então vai dar 180 menos 130, que vai dar 50. Então, dessa forma, a gente conseguiu cada um, né, dos valores que ficam em cada espacinho. Qual é a pergunta dele, ó? Quantos assinam os dois? Os que assinam os dois é quem fica ali no meio, ó. Aqui fica os quem assinam os dois, ó. Certo? Então, a gente pode responder, ó. 130 assinam os 2. Beleza? Explicadinho, então. Até a próxima.